A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz de Cristo, a paz de Deus, pela misericórdia de Cristo, mais uma tarde aqui abençoada, na presença de Deus, para trazer ao povo de Deus uma palavra que está na Bíblia, está no Evangelho, está na doutrina de Cristo para edificação nossa e crescimento espiritual, amém? Para quem não me conhece, eu sou William, diácono da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a Salvação dos Povos, situada aqui em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Igreja de Cristo, a Igreja que permanecerá fiel até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mas antes, nós vamos falar um pouquinho aí de um testemunho que as pessoas dizem, que as pessoas professam, acontecimentos aí a qual as pessoas, ao encontro com a palavra da vida, elas estão erradas pertinente ao Evangelho, e muitos não se dão conta. Certa feita ali, um varão foi evangelizar ali, falar de Jesus ali para uma pessoa, e falou para ele ali do Evangelho de Jesus, convidou ele para ir até a igreja. E esse varão ele disse assim: irmão, a igreja realmente ela é necessária porque existem muitas pessoas fracas que não conseguem levar uma vida adiante e precisa de religião para conseguir andar na vida, não fazer coisa errada. Então, realmente, para mim, isso daí eu não preciso, né? Isso daí é para pessoas fracas. E você vê como que é o pensamento da pessoa, né? Então, realmente, nós sem Deus somos fracos mesmo. Em Cristo nós somos mais que vencedores. A nossa força, o nosso alicerce, a nossa estrutura vem de Deus. Mas sem Deus nós nada podemos fazer. Então nós somos totalmente dependentes de Deus, porque a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Sem Deus nós nada somos. Deus sem nós continua sendo Deus. Mas essa pessoa, ela diz que ela já é forte, forte na carne, forte em si mesma. E ela na sua própria força, então, ela não precisa de Jesus. Ela não precisa de Cristo. Ela não precisa da palavra. E aí? E pós a morte? A palavra diz: pós a morte segue-se o juízo. O que essa pessoa vai ter para apresentar diante de Deus? Quando Deus, a palavra diz: louco, hoje pedirão a sua alma. E o que tem guardado, para quem será? O que você vai ter reservado para Deus? Você vai ter reservado salvação? Você vai ter reservado, falado: Senhor, eu busquei a salvação, eu tenho fé, eu tenho obras, eu tenho aqui o meu batismo, a minha ceia, os alicerces. Senhor, eu tenho me esforçado, eu tenho adorado a Ti em espírito e em verdade, eu sou um verdadeiro adorador. Não, porque ele não precisa disso, ele já é forte. Mas você vê como que as pessoas são equivocadas. Quando uma pessoa te chama para ir para a igreja, ela não está te chamando ali para você ser religioso, se é uma igreja da verdade. A pessoa está te chamando para você fazer parte do corpo de Cristo. A palavra diz que Jesus, ele é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. O corpo de Cristo, espiritualmente, é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A palavra diz que a igreja de Cristo é a noiva, ela permanece fiel, sem ruga, sem mácula, sem nada que contamine. A palavra diz que ele é a cabeça, sendo ele mesmo o salvador do corpo. A palavra descreve a igreja como a noiva de Cristo. A noiva. Quando chegar o dia das bodas do Cordeiro, do casamento do Cordeiro, ele vai vir buscar a noiva, que é a igreja, sem ruga, sem mácula, sem nada que contamine. E ele também diz, Jesus, que a igreja é o corpo dele. Então, quando uma pessoa te convida para ir para uma igreja da verdade, ouvir a palavra, ouvir o evangelho, conhecer a verdade para que a verdade possa te libertar, ele não está te convidando para você ser religioso, ele está te convidando para você fazer parte do corpo de Cristo, porque diz que ele é a cabeça e será salvador do corpo. Não diz que ele vai salvar quem está fora do corpo, não diz que ele vai salvar aqueles que falam: não, eu já tenho Deus no meu coração. Mas e aí, você está sendo corpo? Você está sendo o corpo de Cristo? Você está sendo realmente corpo? A palavra diz que um é o corpo com vários membros, todos ajustados, ligados, unidos, sendo igreja de Cristo, sendo alicerçados de forma que um corpo padece, um membro do corpo padece, todos os outros padecem.
E um necessita do outro, porque a palavra diz, apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos falou que todos os membros do corpo são importantes. A boca não pode dizer ao olho, não tenho necessidade de ti, ou a mão dizer ao pé, ou o nariz dizer ao ouvido. Tudo é importante no corpo de Cristo, ajustado de acordo com a vontade de Deus. Então, outra pessoa mandando mensagem de Deus ali pro varão, mandando aquelas mensaginhas, o varão perguntou para ela, oh, que bem, você se converteu? Aí a pessoa falou assim, que te importa se eu me converti? Precisa estar numa igreja para ter Deus, não sei o quê? Que te importa? Olha a resposta. Será? Realmente, você já respondeu tudo, você não se converteu. Porque, meu irmão, o que importa? Jesus fala, arrependei-vos e convertei-vos, ou seja, a conversão é a transformação, é a renovação, é você matar o velho homem que se corrompe com seus feitos e nascer um homem novo, uma nova mulher, ensinados por Deus. Então o que importa? Importa muito. Você passou das trevas para a luz, se realmente você se converteu não de língua, mas de fato e de verdade. O que te importa? Arrogância, prepotência, ignorância. O que importa, importa muito. Ou seja, você era a treva, agora você é luz. Se você realmente se converter, a pessoa sim, se converti. Benção, glória a Deus, eu conheci a verdade. Mas a pessoa fala, que te importa? Eu sempre tive Deus. Ué, se você sempre teve Deus, por que você está falando agora que está dentro da igreja? Você sempre teve Deus, por que você veio para a igreja? Só porque eu vim. Ué, você sempre teve Deus bebendo, fumando, usando droga, se prostituindo, e sempre Deus teve no seu coração. Então, ué... Por que você está na igreja hoje? Por que você buscou a Jesus? Por que você buscou o batismo? Então muitas pessoas disseram que saíram do mundo, mas o mundo não saíram delas. A arrogância, a soberba e o orgulho. E nós estamos aqui para ensinar pelo Espírito Santo de Deus, como tem outros varões, outros servos de Deus ensinando a palavra com amor e com carinho. Amém? Então presta atenção que a palavra diz no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 23. A palavra diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 23, para a honra e glória do Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Então, presta atenção. Aqui está ensinando sobre como o homem deve tratar a sua esposa. Mas nesse texto, no 23, diz que o marido ele é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Rapidinho, só para não passar, que é outra pregação. Aqui está falando de marido servo de Deus, tá? Alicerçado na palavra. Ele é a cabeça da mulher, porque quando a mulher é uma serva de Deus, uma crente, o marido é um cachaceiro, um pingaiado, um drogado, que não quer compromisso com Deus, não estamos julgando ele, é ele com Deus, mas ele não é cabeça de nada, tá? Porque muitos, uma vez eu vi aí passando na televisão, o varão lá batendo na mulher, espancando a mulher, passou até num programa policial aí, e a mulher vindo da igreja, coitada, com a biblinha, e o varão bêbado, a palavra diz que o marido é cabeça da mulher, a mulher tem que obedecer ao marido. Opa, obedecer na palavra, de acordo com o evangelho, todos juntos, um corpo alicerçado, o marido na direção de Deus. Você está na direção do diabo, filho, bebendo, usando droga, se prostituindo, você quer ser cabeça da mulher, quer que a mulher te obedeça, o quê? Vai pro bar com você? Trai você igual você trai ela nos bares? Não, o marido, servo de Deus, que é instruído por Deus, ele é a cabeça da mulher. Mas a palavra também diz que o homem deve tratar a sua mulher como seu próprio corpo. Não maltratar, não humilhar, não ser mandão, eu mando nela, ela me obedece. Opa, isso não. Você entendendo, você ouvindo, você sendo compreensivo. Amém? Então não torce a palavra não, filho, tá bom? Tá na cachaça, tá na pinga, você não é cabeça nem de você mesmo, que dirá da sua mulher. Isso está falando para homens de Deus. Amém? Porque o marido é a cabeça da mulher, o marido de Deus. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, quando alguém te convida para ir para a igreja, ouvir a palavra, ouvir o evangelho, está te convidando para ser corpo. Amém? Porque Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, para ser corpo de Cristo, para se unir como corpo de Cristo. E ser corpo de Cristo é ser íntegro, é ser reto, é transformação. No corpo de Cristo, Cristo não permite você viver uma vida na iniquidade e ser salvo. Deus, ele te dá o livre-arbítrio. Você quer viver, viva. Mas salvação não tem, porque o salário do pecado é a morte, está na Bíblia. A palavra diz para limpar-vos a mão, pecadores.
A palavra diz que o salário do pecado é a morte. A palavra diz que os mentirosos, os fornicadores, os adúlteros, os idólatras não entrarão no reino do céu. Apocalipse capítulo 22, 15, 21, 8. Amém? Não herdarão. Está na Bíblia, está na palavra. 1 Coríntios 6, 9. Os injustos não vão entrar no reino do céu. Então, você quer ficar na igreja com injustiça, com coisa errada, fazendo coisa errada? Fique. Mas Jesus, que é a cabeça, não vai ser salvador de um membro do corpo contaminado. Porque a palavra diz que o corpo de Cristo, ele é puro. A igreja de Cristo, ela subirá sem ruga, sem mácula, sem nada que contamine. Amém? Olha o que a palavra diz para a honra e glória do Senhor, aqui no livro de Colossenses. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, ou seja, Jesus, quando ele vinha, que ele descreve que a igreja é a sua noiva, quando ele vinha buscar a sua noiva, a palavra diz que a noiva, que a igreja também, além de ser corpo, é a noiva. É espiritual essa palavra, né? Porque quem é carnal vai falar, peraí, é noiva ou é corpo? Os dois. Espiritual os dois. Filho. Se você não entende, é que você não é espiritual. Então, quando ele descreve a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, as bodas do Cordeiro, a noiva ela vai vir linda, adornada, ela vai vir pura, sem mácula, sem ruga. Amém? Aí você vê como que as pessoas são hipócritas. Para de ser hipócrita, para de se enganar, irmão. Você quer se enganar? Quer enganar as pessoas? O caminho é o mundo. Não é casa de Deus, não é palavra, não. É igual a gente fala, irmão, você está perdendo tempo na igreja. Por que é você? Não. Ué, você quer ficar em adultério? Vai pro mundo, adultério e vai pro inferno lá. Quer vir na igreja, adulterar dentro da igreja e ficar no adultério? Quer ficar mentindo, enganando as pessoas, fazendo coisa errada? O caminho é o mundo, arregala a carne e o salário do pecado é a morte. Não, igreja. Você quer ver a hipocrisia? Você fala pro varão assim, ó, a mulher ali quer casar com você. Você que tá procurando uma varoa? Tô. Olha lá, tem uma ali, ela é uma prostituta. O trabalho dela é prostituição. Você quer casar com ela? Casa com ela, mas ela vende o corpo. Não. Eu não quero não. A não ser que ela saia dessa vida. Não, ela não vai sair não. Ela vai continuar nessa vida, se prostituindo. Quer? Não, eu não quero. E aí? Você sendo um homem carnal, você sendo um homem carne e osso, não aceita casar com uma noiva que vende o seu corpo, que se prostitui, que faz coisa errada? Por que que Cristo, que é puro, limpo, íntegro, reto, justo, vai aceitar uma noiva suja, no pecado, na iniquidade, com iniquidade, os seus membros na prostituição, com o seu corpo sujo, na iniquidade, nas falcatruas, nas coisas corruptas, nos adultérios, nas bebedices, nas glutonarias, nas fornicações, nas inimizades, nas brigas, nas facadas, nos tiros, matando os outros, enchendo a cara, embriagada, com sangue de inocente nas suas mãos, e Jesus vai falar, vem aqui minha noiva. Não, você está se enganando, filho. Está se enganando, quer se enganar e quer enganar pessoas. Por que você está enganando pessoas? Pelo dinheiro, em pastores, em apóstolos, em bispos, em pastoras que não tem na Bíblia, bispas que não tem na Bíblia, apóstolas que não tem na Bíblia, estão se enganando. Jesus não vai aceitar eu, você, igreja de Cristo, na prática do pecado. Ele diz, irmão, ele diz, o que vem a mim, jamais lançarei fora. Olha, benção. Ele diz, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Mas realmente você veio a Cristo? Você veio a Cristo? Você veio a Cristo ou você está se enganando dentro de uma igreja? Porque a palavra diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejais apagados o vosso pecado. Ele não diz, permaneça na prática do pecado, não. Ele não diz, viva no pecado, fique no pecado que eu te aceito assim porque eu te amo. Ele ama nós, mas ele se aborrece com o pecado. Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Ele fala, arrependei-vos e convertei-vos, se transformais pela renovação do evangelho. A palavra diz, aquele que é sujo, suje-se mais, aquele que é limpo, limpe-se ainda. Ele diz, para se limpar. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você quer o alívio de Jesus? O alívio de Jesus é a libertação da prática do pecado. A palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. A palavra diz, sede praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos com falso discurso. Pratique a palavra. E aí?
Então, você vem a Jesus, ele não vai lançar você fora. Mas se você se diz, vem a Jesus e quer continuar nas coisas pecaminosas, aí você mesmo se lança fora. Você mesmo não está ligada no corpo de Cristo, sendo juntas medulas, ligado, sendo membro. Você mesmo está contaminada. Mas eu estou dentro daquela igreja que prega a palavra. Você está dentro, mas não está praticando. Automaticamente você não faz parte do corpo espiritual, não da placa. Você faz parte da placa, da carteirinha, mas não do corpo espiritual que vai subir. Amém? Muitos estão dentro da igreja e vão ficar. Por que vão ficar? Porque as suas vidas são vidas em desacordo com a palavra. Amém? Está na Bíblia, está no Evangelho. Olha o que a palavra diz, Apocalipse 19, para a honra e glória do Senhor, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse, a esposa de Cristo se vestisse, de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Eita Deus! Ela está se aprontando, a esposa. Ela já se aprontou com linho fino, que são a justiça do santo. Uma noiva pura, íntegra, reta, justa, sem ruga, sem mácula, sem sangue na mão de inocentes. Amém? E aí? Quer fazer parte dessa noiva? Vamos se alicerçar. Vamos se ajuntar. Vamos analisar as nossas vidas espirituais. Vamos largar todo o embaraço. Vamos se esforçar, irmão. Não estou falando que você no caminho não vai errar, não vai cometer uma falha, mas falha é diferente de se jogar na prática do pecado. Falha é diferente desses varão que estão pregando prosperidade, falando que Jesus tinha casa na praia, desses varão que estão pregando em grandes congressos, mas são usuários de droga, desses varões que estão aí, que são referência para muitos seguem eles, seguem o que eles falam, mas são pastores envolvidos com maçonaria, são pastores envolvidos aí com prostituições, com adultério, nos seus congressos, ficam hospedados em hotéis com mulheres, praticam um monte de coisa torpe e as pessoas estão aí seguindo o homem. Nós temos que seguir a Jesus, a palavra, o evangelho, olhar para Cristo, autor e consumador da fé. Mas preste atenção, esse olhar para Cristo não é você entregar a sua vida em qualquer homem que se diz de Deus, não, e falar, é ele que vai pagar o preço, porque a palavra diz, Efésios 5:11, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Quando você olha para Cristo, você vê que tem que resplandecer na vida desses homens, Cristo, se é que o Espírito de Deus habita neles. Se o Espírito de Deus não habita dele, a palavra diz, pelo fruto conhecereis. Os frutos são mal, os escândalos são mal, vão contra a palavra, contra a Bíblia. Amém? Diz para você olhar pelos frutos, o testemunho, não diz para você olhar pelas obras. Ah, mas cura, porque muitos vão falar, Senhor, curamos em teu nome, Mateus 7:21 diante, profetizamos em teu nome, fizemos sinais em teu nome. Jesus vai falar, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra diz, Mateus 24:24, Apocalipse 13:13, que o diabo enganador faz sinais, prodígios e maravilhas para se enganar, para enganar, se possível, até os escolhidos. A palavra diz em Apocalipse que da boca do falso profeta saiu um espírito semelhante a rã, e esse espírito são os que fazem prodígios e enganam os habitantes da terra. Nós temos que conhecer pela palavra, pela Bíblia. Evangelho de João 12, 47, 48, a palavra irá nos julgar no último dia. Se nós estamos na palavra, seremos julgados de acordo com a palavra. Se você não está na palavra, quando a palavra for aberta, você vai estar em desacordo. Então não olhe para a placa, não olhe para carro importado, não olhe para a multidão, não olhe para, eu acho, olhe para a Bíblia, para a palavra, para a verdade, para o evangelho genuíno, o caráter da pregação de Jesus, o que Jesus pregou. Jesus não falava, olha, venha para o culto da libertação, venha para a campanha milagrosa, venha que eu vou buscar no fundo do poço de Jacó a sua bênção. Quem quer bênção aí? Jesus pregava o quê? Transformação, conversão, arrependimento. Vamos se arrepender, vamos se alicerçar, vamos se batizar. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Vamos participar, se alimentar do corpo e do sangue do Senhor. Quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não será ressuscitado no último dia. Não permanece em mim e eu não permaneço nele. Eu nele, Jesus diz. Amém? Jesus ele fala, eu vou preparar-vos lugar. E vos virei e vos levarei para mim mesmo. Evangelho de João 14. Para onde eu estiver, estejai vós também.
Então, irmãos, isso é Bíblia, isso é palavra, isso não é teologia, não é livrinho, não, é o Espírito Santo de Deus. Não está, nunca foi tempo para brincar. Quanto muito hoje. Se aqueles que estão ouvindo essa palavra, abra o coração. Jesus está voltando. Ele vai vir buscar servos e servas obedientes. A igreja dele, a noiva dele, o corpo dele. O corpo de Jesus não vai estar com câncer, com lepra, com sujeira e com nada que contamine, mas um corpo puro. Amém? Onde você estiver congregando, seja corpo de Cristo, puro, não se lamie, não faça prática, não ajude obra do diabo crescer. Presta atenção, por que tem biqueira de droga hoje? Porque tem quem compre droga lá, tem usuário. Se não tivesse usuário, o traficante ia arrumar outra profissão. Por que tem fábrica de cigarro? Porque tem quem fume. Se ninguém fumasse, o dono da fábrica de cigarro ia fazer outra coisa. Por que tem prostituta hoje, meretrizes? Porque tem homens casados, solteiros, jovens, pastores que vão lá se prostituir com ela. Se não tivesse quem fosse lá, o bordel ia ser fechado, a casa de prostituição ia ser fechada, não ia ter. E é igual a igreja falsa, igreja do diabo, sinagoga de Satanás, seitas e heresias que existem aí. Por que existe? Porque há pessoas que se dizem crentes, que amam mais o homem, tudo que o homem fala acredita, abraça o homem, tamo junto e ajuda a crescer e expandir. E Efésios capítulo 5, versículo 11 diz: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes reprovai-a, não seja cúmplice, não seja participante, não ajude. Amém? Fique na doutrina, fique na palavra, fique no evangelho. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus. Tchau, tchau.